Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. É sempre uma alegria estarmos juntos mais uma vez para refletirmos com o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Para quem ainda não nos conhece e tem interesse em conhecer a doutrina espírita, você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Nós vamos continuar com o capítulo número 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje nós vamos para o item número 24, mas primeiramente, como sempre fazemos, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai da vida, colocando nas mãos dele as nossas preocupações terrenas. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, respirar profundamente. Este é o nosso momento de paz, e para que essa paz seja constante em nossas vidas, vamos nos concentrar no estudo, rogando aos espíritos benfeitores que venham em nosso auxílio e que Jesus possa visitar todos os lares, nos trazendo a paz, a cura e nos amparando em nossas necessidades. Assim sendo, também vamos vibrar pela paz do mundo, pela paz em todos os corações. Se você tem um problema que te aflige, vamos orar juntos com muita fé, de mãos dadas em pensamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda habita dentro de nós. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, então vamos à leitura do item 24. Quem nos traz a mensagem é São Luís, em Paris, 1859. Antes de começarmos, vamos para o início do livro do Evangelho, aonde tem umas mini biografias sobre os diversos espíritos de luz que contribuíram para esta obra abençoada. Então, São Luís, ele é do século XIII, ele foi rei de França e ele reinou primeiramente sob a tutela de sua mãe, Branca de Castela,
e ele tomou parte na 7ª e 8ª cruzada e desencarnou vítima da peste ao desembarcar em Cartago. Cartago fica na Tunísia, África. Ele foi um rei muito bom e piedoso, sendo canonizado pela Igreja Católica. E ele é citado aqui constantemente no Evangelho e também na Revista Espírita. Né? Ele nos traz numerosas comunicações. Nós podemos achar assim incoerente que São Luís, né, um santo da Igreja Católica, tenha participado das cruzadas, também chamadas como guerras santas. Vejam só. Mas é preciso que a gente viaje no tempo e passamos a compreender o enfoque histórico. São Luís era um rei que não ligava para o luxo da sua corte. Ele era considerado piedoso porque ele se dedicava aos pobres e construía hospitais. Assim sendo, ele obedecia às ordens, né, do papado. Dificilmente no século XIII alguém diria não ao Papa, que era e ainda é o chefe supremo da Igreja Católica. Então é sobre esse enfoque histórico que nós temos que entender por que São Luís foi para a guerra. Bem, então agora vamos para o texto. O item 24, ele começa com uma pergunta, o que não é comum no Evangelho. A pergunta é: quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então não há um limite, depende de cada um e das escolhas que nós fazemos. Cada espírito tem as suas necessidades. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito às vicissitudes, ou seja, aos problemas que são inerentes à matéria, ao nosso corpo. Quanto mais a gente se purifica, nós vamos indo para mundos melhores do que o nosso planeta Terra, que já sabemos é um mundo de provas e expiações, onde o sofrimento ainda prevalece. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. Então veja só a nossa jornada. Na pré-história nós tínhamos uma aparência rude, né, uma cabeça grande, o corpo cheio de pelos. Hoje nós estamos mais bonitos e evoluindo mais ainda, num grau mais elevado, o corpo acaba por se desmaterializar-se e acaba por se confundir com o perispírito. E o que é o perispírito?
O perispírito é um envoltório fluídico, é a roupa do espírito. Quando alguém vê um espírito, a aparência desse espírito geralmente é igual à sua encarnação anterior. Então, quando eu falo que eu vi o espírito do meu pai, eu estou dizendo que eu o reconheci, porque ele apareceu igual como ele era aqui na Terra. Continuando. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, há uma adaptação, né? A aparência desse espírito, desse corpo, vai ser de acordo com a natureza do planeta. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas e eteriza-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros, como a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. O perispírito de Jesus se sobrepôs ao seu corpo, por isso que no Evangelho temos a descrição que o Mestre ficou com o rosto e o corpo brilhantes. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram lhes permite viajar por toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhe foram confiadas por Deus. Então, muito trabalho. Esses espíritos vêm nos amparar. Por isso que é preciso nos conscientizarmos que nós não estamos abandonados, por mais difícil que seja a nossa situação. Através da prece e através do nosso esforço pessoal de nos colocarmos em sintonia com esses espíritos, nós somos socorridos. E essa sintonia se consegue através do nosso pensamento, da prece e das boas obras que praticamos. Terceiro parágrafo. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. E nós sabemos que é através da prática da caridade e das escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga, o seu grau de adiantamento.
Então, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Ou seja, nós temos a nossa afinidade. Nós vamos ficar num lugar lá no plano espiritual de acordo com a nossa afinidade vibratória. E seremos então felizes, esclarecidos, livres de acordo com o nosso adiantamento. Ou seja, quanto mais desapegados nós formos da matéria e do mundo e suas paixões, melhor ficaremos, mais confortáveis. Temos também, para nos ajudar nesta reflexão, a questão 166 do Livro dos Espíritos. Nesse capítulo 4 do Livro dos Espíritos, pluralidade das existências, e então fala da reencarnação. A questão 166 pergunta, A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como que ela acaba de depurar-se? Então, eu não consegui atingir a perfeição. E isso a gente já sabe que em uma existência é impossível. A resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, cada um vai reencarnando de acordo com a sua necessidade espiritual. Na 166A, Kardec questiona: como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Eles respondem, a espiritualidade responde: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então a gente tem que reencarnar. Por quê? Porque nós vamos ali nos reajustarmos novamente com os nossos semelhantes, com as pessoas que convivem conosco, que já conviveram em vidas passadas, numa nova existência, numa nova oportunidade de recomeçar. E também para começarmos novamente a nossa obra pessoal, a nossa reforma íntima. É uma nova e abençoada oportunidade. Kardec, na 166B, questiona: a alma tem muitas existências corpóreas? Resposta: sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem ao contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Então, nós precisamos de muitas existências para melhorarmos. E na questão 166C, a pergunta é: parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: é evidente. Então, nós vamos de encarnação em encarnação, tomando um novo corpo
para o bendito recomeço, para a melhoria e o aperfeiçoamento de nós mesmos. E também temos na questão 132 a seguinte reflexão. A questão 132 está no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, finalidade da encarnação. Então, para que a gente tem que encarnar? Kardec questiona. 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Para que nós temos que encarnar? Resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles, os espíritos, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. Esse aparelho é o nosso corpo. Em harmonia com a matéria essencial do mesmo, ou seja, esse corpo tem que estar de acordo com este mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus e desta maneira concorrendo para a obra geral também progredir. Então, a ação dos seres corpóreos, quando nós estamos aqui encarnados, é necessária a marcha do progresso do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem essa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável, a sua providência tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza, ou seja, nada é por acaso. E quando Deus nos impõe a encarnação, temos aí o determinismo divino para que possamos chegar à perfeição. A perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus o é. Então, para resumirmos, que o nosso tempo já está adiantado, hoje nós vimos que a reencarnação é um fundamento da doutrina espírita. Nós temos que reencarnar até atingirmos a perfeição relativa, pois a perfeição absoluta pertence somente a Deus. E para isso é necessário que nós façamos várias renúncias
ao nosso personalismo. Eu não vou fazer o que eu tenho vontade. Eu vou renunciar aos meus desejos pessoais, à minha personalidade, para realizar, para agir de acordo com o Evangelho do Mestre Jesus. E lembrar sempre que nós não estamos sós na nossa caminhada terrena. Nós temos muitos problemas, mas nós não estamos abandonados. O Pai Celestial sabe das nossas necessidades. A providência divina nos socorre. E nós temos, então, duas ações. A reforma íntima, que é o trabalho conosco, consigo mesmo, para a nossa melhoria pessoal, e o trabalho coletivo, que é praticar o bem e melhorar o mundo. Pode ser assim assustador, mas se cada um fazer a sua parte, o seu pouquinho, nós vamos chegar mais rapidamente ao mundo de regeneração e mantermos o nosso padrão vibratório saudável através do pensamento. Lembrar sempre que o pensamento é força, é energia. Toda vez que vir um pensamento difícil, nós vamos trocar por um pensamento bom, por uma prece, por uma frase edificante. E assim vamos continuar alinhados ao Pai, ao nosso Espírito protetor, que nos acompanha desde que nascemos aqui na Terra. Assim sendo, vamos agora agradecer por mais esta oportunidade de refletirmos e colocarmos em prática o que aprendemos hoje. Eu agradeço a sua atenção e peço a Jesus que abençoe você e sua família. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um forte abraço.